Olá pessoal, estamos de volta aqui para continuar nosso tema, a igreja em crise. Como falamos algumas vezes, nós sabemos que a igreja passou ao longo dos tempos, passou crises, diversos períodos da história. Nós não vamos dar um curso de história de igreja, obviamente, mas as crises ocorreram de um tipo ou de outro tipo, seja na perseguição dos romanos aos cristãos, ou seja agora na apostasia geral. Inclusive profetizado nas escrituras que haveria apostasia, de que haveria falsos mestres, tudo isso aí está escrito. A crise da igreja hoje se caracteriza também pela grande quantidade de pessoas, dos chamados sem igreja. E eu queria agora abordar, já que nós já falamos um pouquinho sobre 3 aspectos da igreja fundamentais, eu queria abordar agora com você uma questão que tem a ver com sair da igreja. E eu coloco aí a pergunta de saída, e por que pessoas saem da igreja? Bom, essa pergunta já é um contrassenso, em certa medida, porque sair da igreja, por exemplo, mudar de igreja não é sair da igreja, mas sair da igreja, muitas vezes, é sair da igreja mesmo. Em que condições, então, essa palavra tem que ser definida? Primeiro, a igreja é uma só. Para você ser entendido isso, a igreja é uma só. A pessoa está no corpo de Cristo e em submissão a Cristo, e isso é uma atitude interior do coração. Ponto final. Essa atitude é sempre positiva, mesmo que você esteja, digamos, foi chamado para dirigir um trabalho em outro estado, outra cidade, ou dirigir uma igreja, você tem que se afastar de uma comunidade por uma razão, mas sempre positiva, não tem nada negativo, porque você está sempre debaixo do governo de Jesus, no seu coração, você está sempre na ideia de reino, debaixo da autoridade de Jesus. Mas por que pessoas saem da igreja? Há motivos ridículos, como aquele: não, eu deixei a igreja porque é muito longe de minha casa. Não, porque tem uma pessoa lá que eu gosto, eu não quero vê-la. Não, eu estou com raiva de fulano. Bom, aí já começa a complicar. Mas esses motivos fúteis eu não vou nem entrar em questão. No futuro a gente vai falar dos motivos reais que muita gente sai de igreja e problemas que acontecem, falar um pouquinho sobre isso. Mas óbvio que a pergunta é: por que as pessoas saem da igreja? Óbvio que a resposta é porque querem, né? Porque sabe o que quer? As pessoas são livres, as pessoas têm ida e vinda, são livres. Porém, eu estou falando para gente séria, não estou falando para respostas superficiais. Coloquei ali embaixo 3 razões se destacam, 3 razões de forma se destacam nesse aspecto de sair da igreja. Então nós vamos ler um texto aqui, 1 João, que diz assim: há muitos anticristos se têm levantado, por isso conhecemos que já é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. O contexto aí de 1 João estava falando daqueles que negavam que Jesus Cristo veio em carne, etc e tal, mas estavam dentro da igreja. E quando eles saíram, o apóstolo João falava: foi boa, já vão tarde, foi bom que foi mesmo, porque não era daqui. Também há um texto em 1 Timóteo, em 2 Timóteo 4, que você está vendo na tela aí, Paulo reclamando, falando acerca daqueles que o abandonaram. Demas, amando o presente século, foi embora. Depois só Lucas está comigo, na minha assistência no tribunal, no julgamento dele, ninguém me assistiu. Então o deixar, o abandonar é algo que acontece, está previsto nas escrituras e não é visto como uma coisa boa, sempre está associado a algo negativo. Não adianta, o sujeito deixou, apartar-se de alguém, por exemplo, apartar minha Saulo e Barnabé para a obra cristã chamado, aí não é um afastamento, porque eles voltam depois. Mas nós estamos falando e vendo repetidas vezes, Janes e Jambres resistiram, mas aí Himeneu e Alexandre são citados, essas duplazinhas são colocadas, e Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar, está em Timóteo escrito isso. Enfim, pessoas que se afastam. A primeira razão pela qual pessoas se afastam, a primeira atitude, a primeira postura de pessoas que se afastam é culpar os outros. O texto de Gênesis capítulo 3, você está vendo na tela, quando Deus vai perguntar a Adão, aí Adão responde para Deus: obviamente, a mulher que me deste companheira, ela me deu e eu comi. Culpar os outros é uma atitude comum no ser humano. O ser humano está sempre culpando os outros. Eu vou sair da igreja, a culpa é do pastor. Olha, é o seguinte, aqui só tem ladrão. Não, aqui, não, aquela igreja, misericórdia, tu não sabe o que tem ali naquela igreja. Aquilo é pastor, aquilo é cabra safado. Aquela liderança, você não sabe o que aconteceu naquele louvor ali, só tem gente querendo aparecer. Não, ali naquela igreja, ali tem roubo pra caramba. Agora, eu perguntei aqui, quem já ouviu dizer? Quem já ouviu alguém dizer assim: eu saí da igreja porque sou um canalha? Você já ouviu alguém falar isso? Saí da igreja por quê? Não, porque eu sou um canalha.
Ou então, rapaz, eu saí da igreja porque eu não aguento falar mal de alguém. Eu tenho que falar mal de alguém, mas lá a gente não pode fofocar, então eu saí da igreja. Ninguém sai de igreja se culpando a si mesmo. Então a máscara da culpa, do culpar os outros, é uma máscara tão velha, tão antiga. E o engraçado é que ela está colando. As pessoas saem da igreja, eu saí daquela igreja batista das plantas lá, e ali tu nem imagina o que é. E aí a turma vai e acredita, leva a sério. Aquilo é máscara. Atrás de culpar alguém, existe uma irresponsabilidade de não assumir a culpa para si. Tu só podia dizer, não, realmente eu sou muito impaciente, meu coração é muito mau, eu não sou maduro. Não vai dizer isso. Não vai dizer. Então põe a culpa nos outros. Uma máscara muito antiga. Uma segunda coisa aqui que acontece na saída de muita gente da igreja, e é isso que eu quero dizer em relação, por exemplo, a esses livros que falam dos sem igreja, né? Muita literatura sobre feridos de igreja, etc e tal. Exigir atenção especial. Aqui esse texto de João, quando o camarada está lá, aquele paralítico do tanque de Betesda, e Jesus pergunta ele se ele quer ficar são, e ele responde, não tem ninguém. Então tem pessoas que chegam na igreja com estado de carência tal que é impossível a igreja atender. É impossível a igreja atender, porque ele vai exigir um nível de atenção, um nível de acompanhamento, um nível de tratamento, um nível de compreensão, um nível de empatia que é impossível a igreja atender. Impossível, a igreja não tem maturidade, a igreja tem pessoas que ainda não sabe se aquela pessoa que está chegando demonstra sinais de conversão, então a pessoa também, elas vão construindo uma relação de confiança, mas aquele que está chegando exigente, carente ao extremo, ele não quer saber disso, ele quer ser suprido. E eu coloco a figura aqui de um cachorrinho, eu tenho um cachorro lindo, maravilhoso, e eu coloco a figura desse cachorrinho para respaldar aqui, ó, tô me sentindo tão carente. E eu coloquei 5 frases aí, são frases daí, nunca ninguém me visitou, eu fiquei doente, ninguém me telefonou, né, ninguém comemorou meu aniversário, ali não tem amor, a igreja não tem amor, ali as pessoas não me compreendem. São afirmações de carência que evidentemente que podem ter um fundo de verdade, não tenha dúvida. A igreja, ela precisa ter sensibilidade, mas eu reporto novamente ao lado humano da igreja. O lado humano da igreja é um lado que você não há como exigir, porque ela não prometeu. A igreja não prometeu satisfazer as carências das pessoas. Não há versículo bíblico para isso. Há versículo de mandamento para eu amar, mas não há amar na medida em que o outro exige, amar na medida da minha maturidade, não na medida da necessidade ou da exigência. Então às vezes a carência é tão grande e o sujeito sai da igreja falando mal porque ele quer ser atendido na sua carência. A terceira coisa que eu coloquei aqui é a desobediência à palavra. Romanos capítulo 2, verso 21 tem muita coisa aí nesse ponto. Mas Romanos 2, 21 diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Esse eu quero pegar. Pessoas que saem da igreja, que saem em pecado. Eu quero dizer isso em primeiro lugar. Por quê? Que pecado? Pecado de ter ouvido as mesmas coisas que os outros lá de dentro, mas não ter obedecido. Pecado de ter, por exemplo, ouvido algumas verdades acerca de perdão, de gratidão. Pessoas que saem da igreja, não vão falar com o pastor, não falam com o líder, simplesmente abandona. E por que abandona? Elas apenas demonstram que a relação que elas tinham era uma relação sem nenhum valor. Porque quando você chega assim, sai de um shopping, e seu carro está lá no estacionamento, você vai para carro de ônibus e deixa o carro lá. Não, deixei o carro lá, porque é um carro velho, eu não quero mais esse carro. E abandona o carro. E isso é quando você não dá valor nenhum ao carro. Ninguém faz isso. Então você está na igreja congregando, um dia você abandona, simplesmente abandona, vai ver o jogo do Bahia e nunca mais aparece na igreja. O que acontece isso? Aquilo é o que valia a igreja para você. Nada. Por isso abandonou. A pessoa vai e abandona nessa dimensão. Então tem várias coisas que as pessoas vão fazendo em desobediência, porque elas já ouviram. Eu coloco aqui na tela, por exemplo, só texto bíblico. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Está lá em Hebreus capítulo 10. É uma ordem, não pode deixar de congregar. Porque ali a Bíblia diz em Hebreus 3, exortai-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje. O sujeito que não congrega, ele não é exortado, ele só encontra pessoas que dizem para ele as coisas que ele quer ouvir, ele procura os iguais. Na igreja você tem os diferentes, aqueles que pegam no seu calo, e não é nem proposital, é pela diferença. Né? É perdoar se tem alguma coisa contra alguém. É um mandamento, por que tu não perdoou? Por que a pessoa que saiu não perdoou?
Por que a pessoa que saiu não viu a situação e não compreendeu? Ela estava querendo compreensão, mas ela não deu compreensão. Olha um outro texto bíblico. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa. Colossenses fala isso. Outro texto bíblico. Sede hospitaleiros para com os outros sem murmuração. Ali tem um errinho. Sem murmuração. Né? Então, assim, sede hospitaleiros sem murmuração. Mais uma vez, um mandamento para você, para as pessoas não murmurarem. Mas, no entanto, desobedeceu. Então as pessoas que saem da igreja, antes de dizer que a igreja errou, elas têm que dizer: eu não perdoei, eu não compreendi, eu não aceito, eu sou inflexível. Mas não diz, ninguém diz isso. Então você vai criando uma multidão de pessoas que atacam a igreja. E aí vem um texto bíblico aqui, em Atos capítulo de número 9, Atos 9, 4 e 5, Paulo está indo, na época era Saulo, e aprendeu os cristãos. Quando ele está indo para o caminho de Damasco, ele cai ali. O Senhor aparece a ele, aí ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Opa, Jesus, peraí, ele não está perseguindo Jesus, está perseguindo a igreja. Mas Jesus falou: me persegues. Aí quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Quer dizer, você está me perseguindo quando persegue a igreja. Então essa é a problemática grave. O sujeito está brincando com o que seja igreja, está brincando. E eu disse no primeiro vídeo que quem defende a igreja é Jesus. Jesus é quem defende a igreja, porque ele é a cabeça da igreja. As pessoas podem detonar a igreja, falar mal da igreja. A igreja não tem um dono para defendê-la. Vocês podem ter apologeta. A igreja tem um apologeta que vai lá e esboça uma questão doutrinária, defende o posicionamento da igreja. Mas defender a igreja como? Pegar em armas? Como é que vai ser a defesa da igreja? Não, a igreja apanha, mas Jesus defende. E aí eu concluo com 3 lembretes. Primeiro, lembre-se que só Deus pode suprir plenamente o ser humano. Seres humanos sempre deixam os outros em falta. O sujeito entra na igreja, entra carente. A igreja tem o objetivo de curar? Tem, mas não tem a capacidade de curar tudo no tempo que a pessoa quer, na condição que a pessoa quer e na condição que todos querem. Até porque tem gente que entra na igreja e não nasceu de novo. Ele entra na igreja, mas ele continua na velha vida. Ele só está com novos relacionamentos, mas o seu coração não foi mudado. Como ele não creu em Jesus e não foi transformado, então aquela fé não é fé. Aquela fé é só relação. Então aquilo não tem valor do ponto de vista espiritual, mas é relação. Então aquela pessoa está tirando da igreja, cobrando da igreja, mas aquilo não é nada. Então no fundo ela sai e cobra da igreja que dê alguma coisa, ou que desse alguma coisa, que jamais daria. Porque quem daria esse suprimento, quem dá é Deus. O suprimento de amor, quem dá é Deus. O suprimento de completude, quem dá é Deus. Quem supre, quem cura, quem faz é Deus. Através da igreja, através da palavra, através da busca individual, através dos vários meios que existem, através do Espírito Santo. A segundo lembrete, culpar os outros é uma bela máscara. Encobre os erros, mas não engana Deus. Quem defende a igreja é Jesus. Isso aqui eu já falei. Então as pessoas que saem não podem esquecer. Lembre-se, quando você vê alguém falando mal da igreja, tem alguma coisa errada ali. É uma máscara para não revelar algum pecado que a pessoa não confessou. Tanto que eu, no último lembrete eu coloco: cobrar da igreja obediência só para quem está dando exemplo de obediência. Uma pessoa que sai da igreja e fala: lá não tinha amor, lá fulano fez isso, fulano fez aquilo, é jogar, desculpa falar cocô para cima e enfiar a cabeça para cair em cima. Por quê? Porque se ele diz aquele não está fazendo, por que você não foi lá ajudá-lo a fazer? Porque você não está lá interagindo nessa relação de diferença para que isso aconteça. O que é que está acontecendo? Você não perdoa aquele camarada e anda com ele? Por que você tem que abandoná-lo se ele está no erro? Mas você o abandonou, então você é o agente ativo do erro. Então observa bem como a gente pode pensar muitas vezes assim. Por isso eu coloquei: todos ouvem, nem todos respondem, nem todos obedecem. A pessoa diz: não deixe de congregar. Deixa. Perdoe, não perdoa. Então lembra isso, a palavra vem para todos. Uma parte obedece, outra parte não obedece, mas continua ali. Outra parte não obedece, sai e ainda fala mal dos que estão aqui dentro para que um dia sejam transformados. Me lembro de alguns casos de pessoas que a gente pregava a palavra, ela estava sempre ali na igreja, essa pessoa estava sempre na igreja, e todo domingo ia para frente. Todo domingo ia para frente. Quero dizer uma coisa para você: se tornou uma bela de uma discípula íntegra, uma discípula com um testemunho irretocável. Por que isso? Quer dizer, naquela permanência, naquela insistência, naquele desejo, foi crescendo, foi aumentando o nível de revelação e a sua vida se transformou e hoje é um belo testemunho diante de Deus e diante dos homens. Então assim, tem pessoas lá que não estão obedecendo a palavra. Nem por isso eu saio para falar mal delas.
Então, lembra disso. Falamos no primeiro vídeo sobre a igreja, os fundamentos, vale a pena revê-los. E falamos nesse, por que pessoas saem da igreja. Cuidado com os que saem culpando, cuidado com os ultra carentes e cuidado com aqueles que saem, mas lembre-se, eles ouviram também, não obedeceram aquilo que ouviram. Que Deus nos guarde para que possamos compreender essa dinâmica complexa que é a igreja e estar imersos nela para que as coisas aconteçam também através de nós. Deus nos abençoe.